Escolha 3 ou 4 hábitos que deseja incorporar em sua vida. Em seguida, identifique 6 hábitos e opte por realizar 4 deles diariamente, sem a necessidade de compensar a ausência em algum dia. Existem motivos para essa abordagem. Por exemplo, imagine estar em um trem ou em um momento de inatividade. Use esses momentos para cultivar esses hábitos. Se você ainda não estiver ocupado com alguma tarefa específica, pode reservar esse tempo para praticar esses hábitos. Certifique-se de praticar a gratidão e de não deixar de consumir vegetais. Insira esses hábitos em seu calendário e comprometa-se a realizar pelo menos 4 deles todos os dias, podendo até mesmo realizar 5, porventura. Em um dia, você só conseguir realizar um deles, não se preocupe. No dia seguinte, retome e execute 10. Isso se baseia no sistema dopaminérgico, pois ao criar um padrão de recompensas aleatórias intermitentes, você está treinando um circuito para receber gratificações ao realizar esses hábitos regularmente. Isso encoraja as pessoas a adotarem essas práticas heroicas. Realizar atividades físicas ou realizar uma variedade de tarefas e depois recompensar a si mesmo é uma abordagem comum. A ideia é se gratificar por conseguir realizar essas ações de maneira consistente, mesmo que isso seja um pouco complexo. A lógica por trás do funcionamento das recompensas está na intenção de ensinar o circuito cerebral a operar de forma regular, recebendo gratificações de forma intermitente e imprevisível. Quando consideramos os princípios da neurociência relacionados à formação de hábitos, faz sentido colocar determinados hábitos na primeira parte do dia e outros na última parte do dia. Chamo essa primeira parte do dia de fase 1, que compreende as primeiras 9 horas após acordar. Durante esse período, é assumido que você estará exposto à luz solar e fará algum movimento. Mesmo se você tiver apenas um pouco de exposição solar, isso pode ter um impacto positivo. Estará conectado a níveis elevados de epinefrina, adrenalina e dopamina, assim como a um pouco mais de cortisol, para certos hábitos que poderíamos chamar de hábitos lineares. Esses são comportamentos que você já sabe como executar e só precisa realizá-los, tornando-os adequados para a primeira fase do dia, que vai desde o momento em que você acorda até cerca de 9 horas depois. Na segunda fase, que vai aproximadamente das 10 horas até as 16 ou 17 horas após acordar, tendemos a sentir um pouco mais de sonolência e tranquilidade. Não necessariamente sonolentos, mas geralmente mais tranquilos. Nessa segunda fase, é mais propício para hábitos relacionados a operações cerebrais não lineares. Isso inclui atividades como escrita criativa, sessões de brainstorming individual ou em grupo e trabalhos analíticos que exigem um pensamento mais profundo e complexo. Quando se trata de situações em que não existe uma resposta definitiva e clara, não estamos nos referindo a seguir um conjunto de instruções específicas, mas sim a uma abordagem mais exploratória. Essa abordagem se encaixa melhor na segunda fase do período, que é conhecida como fase 2. Uma ideia que me veio à mente foi o conceito de Rolling Jiu-Jitsu. Você já ouviu falar disso? Não posso nem chamá-lo apenas de Jiu-Jitsu de rolamento. Experimentei isso apenas uma vez, mas ficou evidente que há uma grande dose de criatividade no momento a momento. É uma criatividade dinâmica que envolve a seleção contínua de ações, ao contrário do levantamento de peso, que se baseia em séries e repetições para atingir metas específicas. No levantamento de peso, você busca completar um certo número de séries e repetições, ou cobrir uma determinada distância se estiver falando de corrida. Isso contrasta com o aspecto linear e não linear das atividades. E, claro, depois temos o período das 17 às 24 horas. A terceira fase, conhecida como fase 3, é o momento em que nos concentramos em hábitos relacionados ao sono. Isso abrange o período aproximado das 16 às 24 horas. Portanto, é uma boa ideia programar os hábitos que você está trabalhando para desenvolver nos momentos do dia em que são mais naturalmente alcançáveis. Esta sugestão diverge da regra anterior que visava minimizar a resistência emocional, se estiver tentando adotar algo que requer mais esforço, como a inclusão de mais exercícios, como uma corrida de determinada distância dentro de um certo período, é recomendável realizá-lo no início do dia. Se o seu objetivo envolve trabalho criativo, é mais adequado realizar isso durante a segunda metade do dia. Se você está em busca de desenvolver uma nova habilidade de natureza exploratória, a segunda parte do dia também é apropriada. Por outro lado, se você está empenhado em aprender uma habilidade que segue passos bem definidos, caracterizando uma abordagem linear,
Essa é a melhor abordagem para a segunda parte do dia. Muitas pessoas descobrem que esse método simplifica a realização das tarefas. Outro aspecto a considerar é a ciência por trás do estabelecimento de metas. A pesquisadora Emily Balcetis, da Universidade de Nova York, compartilhou informações claras nesse campo. Embora possamos ter a tendência de pensar que visualizar o sucesso é a maneira ideal de definir objetivos e desenvolver novos hábitos, existem dados que sugerem abordagens alternativas. A pesquisa atualmente indica que é mais eficaz visualizar os resultados negativos e catastróficos do fracasso. Essa perspectiva destaca a escuridão que nenhum de nós deseja enfrentar. O medo, embora seja um sentimento intenso, é um dos principais impulsionadores para a ação. No entanto, é importante manter a clareza mental e evitar entrar em um estado de pânico. Ao estabelecer metas, é recomendável se concentrar não apenas nas metas em si, mas também nos resultados negativos que podem ocorrer se não cumprirmos essas metas diariamente. A possibilidade de enfrentar questões como diabetes ou morte prematura, caso não sigamos certos hábitos, pode ser um motivador poderoso. Comparativamente, esse enfoque pode ser mais eficiente do que apenas imaginar resultados positivos, como perder peso ou ganhar força até o Natal. Embora estabelecer metas seja útil, também é valioso ter em mente incentivos baseados na realidade tangível. A noção de recompensa por um trabalho bem feito se alinha mais com um sistema de recompensas aleatórias e intermitentes, o qual tem se mostrado eficaz. Até o momento, sabemos que o ciclo de esforço e recompensa é um conceito fundamental. No entanto, se desejarmos conservar a dopamina, que é limitada, mas recarregável, e não gastá-la completamente, podemos adotar uma estratégia semelhante à utilizada por cassinos para manter um estado constante de motivação. Se estivermos constantemente marcando as caixas de realizei esse comportamento para cada novo hábito, é benéfico, mas em vez de celebrar cada conquista individual, o ideal é comemorar vitórias de maneira aleatória e intermitente. Refletindo sobre isso, imagine estar atirando flechas através de um alvo de vidro. Se você está acertando todos os alvos, começa a assumir que a próxima flecha também será certeira. No entanto, a atenção verdadeira é acionada quando você erra e sabe que a próxima tentativa é a que pode trazer mais sucesso. O sistema nervoso tende a prestar mais atenção quando você acerta após um erro, pois reconhece a diferença. Esse processo é um tanto relaxante, pois os erros ativam o cérebro anterior e aumentam a atividade no córtex pré-frontal. Embora eu pessoalmente não tenha experiência com arremesso de dardos em bares, posso entender como essa dinâmica funciona, onde há uma sensação de foco e relaxamento quando você atinge alvos após um erro. As pessoas costumam vivenciar essa situação. Havia um pequeno bar em Davis onde praticávamos arremesso de dardos. Quando atirávamos os dardos, havia momentos em que errávamos, e nesse momento, parece que estamos um pouco desligados. No entanto, na tentativa seguinte, nosso foco se intensificava consideravelmente. Isso se aplicava especialmente quando conseguíamos acertar bem no alvo central, bullseye. No entanto, ao acertar perfeitamente, na tentativa subsequente, repetir a ação, percebíamos que não estávamos prestando tanta atenção aos nossos movimentos precisos. Essa situação pode ser relacionada à ideia de que, ao atingir o objetivo desejado, nossa capacidade de aprendizado motor diminui. Os erros desempenham um papel crucial na aprendizagem. O equilíbrio apropriado entre erros e tentativas bem-sucedidas é fundamental para uma aprendizagem eficaz. Isso é amplamente observado tanto na aprendizagem automática quanto na aprendizagem humana. A proporção ideal, conhecida como a regra dos 85-15, estabelece que o grau de dificuldade de uma tarefa deve ser ajustado de modo que 85% do tempo a tarefa seja executada corretamente e 15% do tempo haja erros na execução. Essa proporção é considerada ótima para otimizar o processo de aprendizagem. Não percebe que esse nível de dificuldade é o mais adequado para a aprendizagem de habilidades motoras e cognitivas? É melhor do que estabelecer desafios excessivamente difíceis, que podem ser muito exigentes para os sistemas intencionais. E é também mais eficaz do que definir desafios muito fáceis, que não proporcionam um estímulo adequado aos sistemas intencionais. Essa abordagem é respaldada pela aprendizagem automática, pela maneira como os seres humanos aprendem, pelos algoritmos de aprendizagem automática e pelos dados obtidos a partir de observações de animais. Claro,
pode haver alguma variação nisso, mas se alguém está dizendo, quero ensinar espanhol a essas crianças ou quero ensinar as pessoas a atirar com precisão, é aconselhável tornar o desafio suficientemente difícil para que a taxa de erro seja em torno de 15%. Além disso, é importante não se apoiar demais em recompensas externas. Em vez disso, torne o próprio treinamento a recompensa, como se o treinamento em si fosse gratificante. Se você treinar e depois aproveitar um café da manhã de panquecas, está ótimo, faça isso ocasionalmente. No entanto, não transforme essa recompensa em um hábito, evitando fazê-lo a cada treino ou a cada domingo. Portanto, a frequência não é o fator principal a ser considerado. No que se refere ao que chamamos de calendário de recompensas, podemos observar essa dinâmica não apenas em equipes esportivas, mas também em diversos desafios ao longo dos anos. Nesses contextos, é comum que todos os participantes recebam um troféu como forma de reconhecimento. No entanto, essa prática, embora possa parecer positiva, na verdade pode ter um impacto negativo no sistema de dopamina, que é essencial para a motivação e recompensa. Não estou ciente dos detalhes específicos dessa situação, e não tenho intenção de atribuir culpa a alguém em particular. No entanto, quem quer que tenha tomado a decisão de oferecer a todos um troféu talvez não tenha considerado a literatura que aborda como funciona a neurociência e a psicologia da recompensa. Essa abordagem de recompensar todos diminui o valor das recompensas em geral e limita a capacidade das pessoas de acessar o sistema de recompensas no futuro. Essa prática não apenas cria uma versão diluída das pessoas, mas também as coloca em uma situação semelhante à de um rato sem dopamina, o que é um estado bastante triste. Esse estado pode ser comparado ao quadro clínico de pessoas que sofrem da doença de Parkinson,